Talvez se a música fosse escrita hoje, usariam orcs no lugar de porcos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Os fãs do estilo musical heavy metal certamente conhecem a banda Black Sabbath. Fundada em 1970 na cidade inglesa de Birmingham, esta é considerada uma das pioneiras neste estilo musical, com músicas que são verdadeiros clássicos. Ao longo de sua história, o Black Sabbath lançou 19 álbuns entre os anos de 1970 a 2013, os quais venderam juntos mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo. O grupo passou por algumas alterações e trocas entre seus membros. De todos os integrantes, o vocalista Ozzy Osbourne é o mais famoso e certamente o mais polêmico. Um episódio que marcou a história do rock e mostrou toda a bizarrice de Ozzy ocorreu em um show ao vivo em Iowa, nos Estados Unidos. Neste show, no dia 20 de janeiro de 1982, Ozzy mordeu a cabeça de um morcego vivo que foi atirado no palco por um fã. Muito antes disso, em 1970, a banda lançou o seu segundo álbum, chamado Paranoid. Este álbum vendeu mais de 4 milhões de cópias somente nos Estados Unidos e é considerado o álbum de maior sucesso da banda. Em 2017, a equipe da revista Rolling Stone considerou este como o melhor álbum de metal de todos os tempos. Na sua primeira faixa, tem uma música chamada War Pigs, ou em português, Porcos de Guerra. A letra deste clássico discorre sobre a fonte geradora das guerras. As guerras são produzidas por pessoas que se apresentam como representantes do povo. Sabemos que eles não são isso, pois vivem como se fossem os verdadeiros donos de uma legião de escravos submissos à sua vontade. Dentre as diversas formas de exploração e ingerência praticadas por entidades estatais, provavelmente a mais cruel e destrutiva é a promoção de guerras. Com suas estruturas hierárquicas imensas e uma perigosíssima concentração de poder, esses estados são, na prática, grupos mafiosos que parasitam a sociedade. Estes parasitas sempre têm o intuito de saciar os desejos privados e a ganância dos iluminados do alto escalão em um comum conluio com aqueles que enriquecem no processo. Já na primeira estrofe da música, Ozzy diz: "Generais reuniram seus exércitos, assim como as bruxas durante as missas negras. Mentes malignas que tramam destruição, feiticeiros que edificam a morte." A iniciação de agressão contra indivíduos pacíficos é algo errado que vai contra qualquer princípio básico de convivência. Sabemos que também vai contra a ética libertária. Porém, tem-se um cenário de caos e destruição de proporções inimagináveis sempre que políticos ditadores resolvem aumentar seu poder. Mesmo que tenham que infligir a destruição e a morte contra agentes externos pacíficos, canalizando imensas quantias de recursos para este propósito. A segunda estrofe desta música remete a um cenário que infelizmente não está apenas em livros que narram histórias de guerras do século passado. Este cenário se tornou bem atual e evidente em 2022, com a carnificina promovida pela Rússia na Ucrânia por estatistas psicopatas que resolveram iniciar uma agressão a indivíduos pacíficos. Segue a segunda estrofe da música. No campo, os corpos queimam. Enquanto a máquina de guerra continua funcionando, morte e ódio à humanidade, envenenando as mentes daqueles que sofreram lavagem cerebral. Ó Senhor, sim, a lavagem cerebral é o catalisador que facilita o trabalho dos porcos que desejam mobilizar diversas tropas formadas por pobres que sequer conhecem aqueles que precisam matar. A lavagem cerebral é muito importante para se obter milhares de peões obedientes dispostos a cometer atrocidades a mando dos seus mestres. É a propaganda que reduz assim os esforços de coação e aplicação de castigos aos desobedientes que poderiam se negar a lutar batalhas sem sentido. O Estado não tem como obrigar a todos a lutar sua guerra sem sentido. Por isso, a propaganda e a lavagem cerebral são necessárias. A demanda por submissão e obediência aos líderes da guerra torna necessária uma crença cega patriótica de que tudo isso faz sentido. Assim, devem se comportar os membros desta imensa hierarquia chamada Estado, mas que não passa de uma máfia de grandes proporções. Dos peões até os generais obedientes e seguidores de ordens e de leis absurdas que servem apenas para atender à demanda e à ganância estatal. O Estado quer crescer. Os ditadores querem mais pessoas a governar e, para isso, os mais abjetos sacrifícios são exigidos.
Sempre o sacrifício dos outros, nunca o da elite estatal. A terceira estrofe deste clássico do Black Sabbath mostra como se comportam os políticos envolvidos na promoção de tanta desgraça. Os políticos se escondem. Eles só iniciaram a guerra. Por que eles deveriam lutar? Eles deixam esse papel para os pobres. Sim. A imensa quantidade de recursos extorquidos da população permite que os líderes possam usufruir do que há do bom e do melhor. Todos os políticos possuem um super esquema de segurança enquanto mandam para a guerra os filhos dos outros para morrerem e matarem como pessoas completamente sem valor. Como ainda disse Ozzy Osbourne na quarta estrofe da música, tratando as pessoas como peões em um jogo de xadrez. Por repetidas vezes na história, os mesmos que diziam que iriam proteger os cidadãos das mazelas da exploração entre patrão e empregados se tornaram os piores déspotas, sempre exigindo verdadeiros sacrifícios daqueles sob seu jugo que não passaram de meros peões em um tabuleiro de xadrez. Ao término destas guerras, tem-se o rastro de destruição, a destruição de vidas e o empobrecimento das sociedades envolvidas nesta caríssima empreitada. Os porcos da guerra podem até se manter na vida boa caso a sua estrutura de governo, ou em outras palavras, a sua organização criminosa, se mantenha funcional, o que inclui a alta cúpula do governo com seus políticos, funcionários públicos, generais, vendedores de armas, entre outros empresários e oligarcas amigos. Na última estrofe da música, tem-se a esperança de que estes porcos da guerra um dia serão julgados. Ainda que não nesta vida, ao menos enfrentarão um julgamento final quando Satanás os aguardará de braços abertos. Nesta estrofe, Ozzy disse: Dia do julgamento, Deus está chamando. De joelhos, os porcos de guerra rastejam, implorando misericórdia por seus pecados. Satanás, rindo, abre as suas asas. Ah, Senhor, sim. Mesmo em tempos de paz, estas máfias estatais apresentam imensas estruturas de dominação de sociedades inteiras sob os mais diversos aspectos das suas vidas privadas. Neste contexto, as pessoas ainda são os peões do xadrez, cujas vidas são apenas mais um recurso para gerar riqueza na forma de impostos para uma grande estrutura de mafiosos. Com o monopólio do uso da força, estes estados, mesmo que aparentemente pacíficos, estão a cobrar submissão, lavando a mente de milhões com ideais de patriotismo. Na era da informação descentralizada, parece que esta lavagem cerebral está funcionando cada vez menos. O comércio e a sua inerente riqueza gerada é a maior força pacificadora já criada pela humanidade. Isto se deve ao alinhamento de interesses gerados em todos os envolvidos no processo. Por mera lógica, percebe-se que populações que usufruem de maior liberdade e maior possibilidade de realizar comércio vivem em um ambiente de maior prosperidade devido à riqueza gerada. Quanto mais se analisa estas sociedades, mais percebe-se que o Estado é um mal completamente desnecessário sob todos os aspectos, e que um dia todos os orcs e demais peões percebam a enganação que é esse papo de soberania nacional e guerra disfarçada de operação especial e comecem a entender a importância da liberdade e da soberania individual. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Torcedor do Figueirense, revisado por Anarco Capivara, narrado por Baby Yoda e produzido por Quinta Essência. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal ou sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!